Se o médico mandou você tomar determinado remédio, tome o remédio. Não deixe de tomar o remédio crendo num milagre ou por causa de um possível milagre que foi dito na igreja a respeito da sua vida. Uma coisa não anula a outra. Deus usa diversas formas para poder falar com a gente. Ele usa a palavra, ele usa o profeta, ele usa o pastor, ele usa o incauto, ele usa a internet, ele usa até uma jumenta, né, como a própria palavra diz. Deus usa diversas formas. A gente não pode limitar Deus nas suas operações. E uma das formas de Deus trabalhar na nossa vida a respeito da nossa saúde também é em função de medicamento, é em função da medicina. A medicina, ela é uma bênção para nós, ela não anula o milagre, não anula o trabalhar de Deus. Tem gente que entende que milagre é tirar dor de cabeça. A pessoa tem uma dor de cabeça, vai na igreja, dor de cabeça passou, aconteceu um milagre. Para mim, milagre tem outra conotação. Milagre tem a conotação e o entendimento de impossibilidade humana. Para mim, o milagre tem uma matéria-prima e essa matéria-prima chama-se impossibilidade humana. Se você está diante de uma impossibilidade humana, então você tem a matéria-prima do milagre. Isso não significa que o milagre vai acontecer ou não, mas a matéria-prima do milagre pelo menos você tem, né? Então, quando uma pessoa diz assim, eu tô com dor de canela, entendeu? Eu preciso de um milagre. Não, você precisa de pomadas, não precisa de milagre. Vai comprar uma pomada e está resolvido, porque você está diante da possibilidade humana de resolver essa questão. Eu preciso de um emprego. Não, você não precisa de um emprego. Aliás, você precisa... você tem, qual é a sua profissão? Não tenho profissão. Então você precisa de uma profissão. Você precisa ter um meio pela qual você consiga exercer alguma coisa na sociedade e sobreviver. Então, antes de você pedir um emprego, você tem que ter uma profissão, né? E depois que você tem uma profissão, você tem que buscar os meios pela qual você é encaixado no mercado, né? Procurar emprego, mandar currículo, se encaixar em sites de colocação, esse tipo de coisa, buscar um estágio, né? Então, não adianta você pedir um bom emprego para Deus se você não tem, por exemplo, uma profissão, entendeu? Que dê um salário daquilo que você busca, né? Então, é por aí, entendeu? Não tem mágica no negócio aqui. O processo é degrau por degrau. Isso porque Deus trabalha assim. Imagina você que o apóstolo João, o apóstolo que morreu na ilha de Pátimos, aquele que era o mais querido, que colocou a cabeça sobre o peito de Jesus, ele define Jesus como sendo o verbo encarnado, né? João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Deus era o verbo. Essa palavra verbo quer dizer ação. Imagina que Deus é uma ação, Deus é um movimento, mas não é um movimento cego, ele é um movimento inteligente. A palavra verbo, ela do grego chama-se logos, está escrito logos na Bíblia, no Novo Testamento em grego, que foi escrito em grego. Está escrito Logos. No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Essa palavra Logos, ela pode ser traduzida como razão. E o que é razão? Razão é inteligência. Então, no princípio era inteligência, a inteligência estava com Deus, a inteligência era Deus. Então, Deus é um Deus de inteligência. Tanto é que ele te deu um cérebro para processar informações para você usar a inteligência, fazer uso sem moderação. Tem gente que tem 50, 60 anos, é virgem de cérebro, não usa o cérebro para nada, só vive pela emoção, só vive pelo entusiasmo, pelo desejo, pelo impulso. O cérebro é para ser usado a inteligência. Então o que acontece? Deus usa a inteligência. E o que é a medicina? Fruto da inteligência humana, com a bênção de Deus. Então a inteligência é o desdobramento de uma bênção de Deus na nossa vida. Então, voltando a falar de milagre, o milagre ele é a impossibilidade humana. Se você está diante da impossibilidade humana, você tem a matéria-prima para o milagre. E quem diz que você está diante da impossibilidade humana, normalmente não é nem você mesmo, porque a gente se vê diante de impossibilidades. Mas quem assiste de fora diz assim, não, ele está falando que aquilo para ele é uma impossibilidade humana, mas se ele fizer um curso, ele está resolvido. Se ele tomar um remédio, está resolvido. Então a impossibilidade humana, normalmente quem diz para nós que aquilo é impossível é alguém que está fora, e alguém especializado e credenciado para falar. Então é o médico, é o juiz, né? Que nem eu ouvi um médico chegar para mim e falar assim, olha, tudo que a medicina podia fazer pela sua esposa foi feito, não tem mais o que fazer. A gente vai seguir um protocolo, mas
entendeu? Não tenho o que fazer. E Deus foi bom comigo e curou a minha esposa, entendeu? Então, apesar de da gente ter usado a medicina, Deus usou a medicina para curar minha esposa, mas o depoimento da boca do médico estava lá. Não tem o que ser feito, a medicina esgota aqui. E quando o médico fala isso, ele me coloca a matéria-prima do milagre, a impossibilidade humana, e mesmo assim Deus foi bom comigo e devolveu a minha esposa. Então, estou querendo dizer para você o seguinte, que não deixe de tomar seus remédios. Não deixe de tomar. Ah, que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus pode usar o remédio para poder abençoar a sua vida. Não deixe de usar remédios, não deixe de fazer suas consultas, não deixe de ir para o psicanalista, o psicólogo, para ajudar você na manutenção da tua mente. Se você procura um médico para cuidar do seu corpo, por que você não vai procurar um médico para cuidar da sua mente? Entendeu? Que a mente é tão ou mais complexa que o corpo. Se o corpo humano está todo biologicamente dissecado e discernido pela medicina, a mente ainda não está. A mente ainda tem esses caminhos aí que a própria psicanálise, que a psicologia ainda desconhece, ainda está sendo descoberto questões a respeito da mente. Então a mente se torna mais complexa que o corpo. Então não fique envergonhado de procurar um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, um pastor para um aconselhamento pastoral. Não fique envergonhado, busque ajuda e não deixe de tomar seus remédios. Eu tenho ouvido e visto testemunho de pessoas que pararam de tomar esse remédio e se prejudicaram e muito. Deus também é inteligência, e a inteligência nos deu a medicina, e a medicina é uma bênção de Deus.